o meu coração pulsa por essa cidade, que é um orgulho que eu tenho de estar entre aqueles pioneiros que prepararam essa cidade no início, ou pelo menos uma futura cidade para ser a capital do país em 1960. Sou mineiro, sou de Uberaba. Estou em Brasília já há 62 anos. Falar sobre a história de Brasília, para mim não é difícil, porque eu vivi aquele tempo. Éramos todos felizes. Maioria de jovens porque são aqueles que tinham saído da escola ou procuravam um caminho para o seu futuro. E eu não era diferente disso. Não eram mais do que 20 mil pessoas, e todos se conheciam, todos se cumprimentavam, e todos lutando pelo mesmo sonho, que era trazer a capital lá do litoral aqui para o centro. Eu me formei nos Estados Unidos em engenharia civil. E quando estava no Brasil, logo após a formatura, é que eu recebi um convite. E qual é esse convite? Vim ajudar a construir uma cidade que seria a capital. É uma empresa americana que me convidou. Os americanos não falavam português. E aqui, naquela época, não era comum falar inglês. Eu tinha morado nos Estados Unidos 5 anos, onde me formei, e, logicamente, falava bem o inglês. Aqui eu, quer ver? Aqui eu. Então, a vida de Brasília, nesse início, foi difícil. Foi difícil, mas contava com a boa vontade e a coragem de todos os pioneiros. Não existia no Brasil a estrutura metálica. Em vez de fazer os prédios de concreto, decidiram fazer de estrutura metálica. Tanto que os ministérios são todos de estrutura metálica. E foi nessa época que os americanos tinham a empreitada só da montagem dessas estruturas, fundações e estruturas. Uma vez feito, me convidaram para acompanhá-los para o Egito. Mas eu estava aqui mais próximo de casa, 500 quilômetros. Falei, não, eu agora vou agradecer, mas eu vou ficar por aqui. E aí eu comecei realmente a minha vida. Fiz uma consultora, ajudei a terminar aqueles ministérios. Eu conhecia aquela praça de ministérios como conhecia a palma da minha mão. Veja você que eu era um engenheiro novo, mas eu fiz uma empresa, em 90 dias eu já tinha 2.000 funcionários. Tinha muita coisa a ser feita, muita, mas a preocupação maior era o 21 de abril, tinha que ficar pronto. Isso ocorreu durante o período de 57 até a inauguração, que foi 21 de abril de 60. O Juscelino só tinha 3 anos e meio. E já tinha passado meio ano quando se iniciou realmente a construção de Brasília. E tínhamos pressa. Tínhamos que trabalhar até meia-noite todos os dias. Nós chegamos aí a plantar até alpiste,
como jardim, né? Você sabe, ele floresce logo, mas em 15 dias acaba, né? São histórias daquela época, né? Lá está Brasília, plantada no coração do Planalto, com seus edifícios públicos que se erguem para o azul como símbolos de novos tempos. Brasília ficou pronta dia 21 de abril? Não, não ficou, não. Ficou mais ou menos, né? Tanto que queriam levar a capital de volta para o Rio de Janeiro só para enquanto terminava Brasília. Aí a política entrou e ficamos por aqui, porque se volta para o Rio de Janeiro, nunca mais vinha para Brasília, né? Brasília foi colocada no ponto certo. Nós estamos mais ou menos equidistantes de todas as regiões do Brasil. Antigamente, para ir do Rio de Janeiro a Belém, antes de Brasília, era só navio, tinha que ir pelo mar. E aí fizeram a estrada das Onças, como o Carlos Lacerda dizia, que é a Belém-Brasília. Vieram para cá pessoas de todos os 26 estados do Brasil. Então, há uma miscigenação, não é, do brasiliense. Na minha casa, por exemplo, eu tenho 2 noras e um genro. Nenhum é do mesmo estado. Coisa incomum, não é, em todas as cidades brasileiras. Aí veio Jânio Quadros, que surpresa danada, em 7 meses foi embora. Veio Jango Goulart. A minha consultora, logicamente, diminuiu o serviço. A inflação começou. No meu trabalho, eu mudei a direção da coisa, largando um pouco a construção civil. Foi quando eu comecei a fazer outras coisas. Temos aí a construtora, temos a indústria, talvez seja a maior indústria daqui de refrigerantes, não é? Só lá nós temos cerca de 2.000 funcionários. Temos aí uma prestação de serviço grande, não é? Temos a construtora, construímos muito, não só aqui, já até saímos daqui para outras cidades, não é? Entre as 3 construtoras de Brasília está a Brasal. Pela experiência, pelos terrenos que a gente já tinha, né? Pelas oportunidades, em saber por onde caminhar. Nós crescemos todo esse tempo, porque nunca saímos daqui. E hoje Brasília é a 3ª cidade do país. Aqui tinha uma placa grande, logo na entrada aí da estrada, que dizia: Brasília, alguns contra, muitos a favor. E realmente a coisa mudou, porque eu não creio que hoje ainda exista alguém que seja contra Brasília. É um tempo de muita saudade, de muita paixão, de muito orgulho. A nossa história é uma história de coragem, mas uma história bonita. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eles estão doidos. Não existe fazer uma capital em 4 anos. E fizeram.